na centralidade do Evangelho. Nós estamos vendo alguns pressupostos que norteiam o aconselhamento bíblico. E hoje nós vamos ver o terceiro pressuposto, ou a terceira pressuposição, que é ligando os pontos entre o pecado e sofrimento. Então, como eu falei, nós estamos vendo uma série de pressupostos, de pressuposições, e aí nós estamos usando como referência o livro Pressuposições do Aconselhamento Bíblico, Compreensões Norteadoras, do Lou Priolo, da Nutra Publicações, é um lançamento deste ano. Os irmãos já viram essa imagem aí? Esse quadro? Ah, tu gosta, né? A Paula gosta de arte. Muito provável, tem até emoji desse quadrozinho, não tem? O nome desse quadro é O Grito, e o pintor, o artista, é o Edvard Munch. Esse quadro foi pintado em Oslo, na Noruega, em 1893. Faz um pouquinho de tempo, que esse quadro foi pintado. Mas ele é uma referência hoje, quando a gente vai falar de expressionismo, não é? Isso, beleza. Então, eu gostaria de perguntar para os irmãos, quando vocês veem essa imagem, o que vem à mente de vocês? Eu só queria pedir para todo mundo não falar rapidamente ao mesmo tempo, para um microfone chegar aí perto de você. Então, eu queria que 2 ou 3 irmãos falassem o que você sente quando você olha para essa imagem. Qual a sua percepção? Obrigado. Tá. Pode segurar isso. Alô, alô. Agora sim. Bom, eu acho interessante nessa imagem a centralidade da figura humana. Não é uma imagem realista, é uma imagem desfigurada. E o que me chama a atenção nessa imagem é a mão na cabeça e uma boca muito grande, como se estivesse expressando um grito tão alto e tão forte que a própria natureza atrás ecoasse em ondas, reverberando a energia desse grito. É mais ou menos isso que eu vejo, assim, sem entrar em detalhes da obra, tá? Imagine se entrasse em detalhes, hein? Alguém mais pode falar sobre o que você sente quando você vê essa... A Gisele falou aqui, angústia. Desespero. Um irmão, um homem, o que você sente quando você vê essa imagem? Você que vai falar, Anderson? Você já está com o microfone na mão aí, aproveita aí e já me ajuda. Eu já conheci essa obra, eu acho interessante. Porque é uma obra expressionista, né? Então, ela tem essa tendência de provocar, né? De mexer com nossos sentimentos. O que eu vejo é um grito de desespero. É isso que me vem à mente. Parece que, de fato, essa pessoa está desesperada. E está desesperada lá na alma dela. Os irmãos observaram que a gente não sabe definir se é um homem ou se é uma mulher que está gritando, né? O propósito do pintor era esse. Talvez para comunicar que esse grito, esse desespero é comum aos gêneros. Agora, observe que lá no fundo parece que tem 2 pessoas e que são indiferentes ao grito dela. Elas estão lá, no mesmo lugar, paradas, elas não estão com as mãos sobre suas cabeças. Veja também que o céu está meio avermelhado. O artista que pintou esse quadro, ele diz que
ele estava nesse lugar. E ele olhou o redor dele, né? E ele foi tomado por um desespero, por um sentimento, uma angústia tão grande, que a vontade dele era gritar. Mas parece que o ambiente ao redor dele também mudou. Esse avermelhado do céu, ele teve a impressão como se o céu tivesse sido tomado por sangue. E todo o desespero que ele sentiu naquele momento, ele pensava em expressar nesse grito, como a Paola já disse, mudando toda a paisagem. Realmente, parece que o mundo estava cheio de desespero, cheio de dor. O coração dele estava sofrendo naquele momento. De certa forma, eu e você nos identificamos em alguns momentos de sofrimento. E parece que esse sofrimento dentro da gente, ele não é perceptível a quem está ao nosso redor. É um clamor, é uma dor na alma que é expressa aqui pela tinta e pelo pincel do artista. E nosso objetivo nessa manhã é refletir sobre a dor e sobre o sofrimento relacionados ao pecado. Porque o pecado, como o Priolo define, ele significa pensar ou agir independentemente de Deus. E esse pecado, ao agir de maneira autônoma, ele resulta em sofrimento temporal e eterno. Vamos dar uma lida em alguns textos bíblicos que vão falar sobre pecado e sofrimento. Irmãos, eu tentei fazer uma coisa mais descolada e não ficou bom para ver. Então, eu vou compartilhar o link da apresentação, aqui vocês podem ver no celular de vocês e também ficar com registro. Vou pedir para o Robertinho compartilhar aí com todo mundo. Você pode compartilhar, Robertinho? Gálatas 6:7, Efésios 4:18 e 2 Tessalonicenses 1:9. Gálatas 6:7 nos diz: não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo está advertindo aos crentes da Galácia sobre essa realidade. O nosso Deus, ainda que seja tardio em irar-se, ele não se deixa escarnecer. E ainda que ele seja tardio na sua ira, ele também é um Deus de justiça. Ele zela pela sua glória e pelo seu nome. Efésios também nos diz: tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Aqui Paulo também está alertando sobre essa falta de percepção da relação entre o pecado e o sofrimento. E por quê? Porque o entendimento daquelas pessoas estavam obscurecidas. Elas não gozavam da vida que Deus concede. E esse estar afastado da vida de Deus e do entendimento obscurecido está relacionado à sua ignorância e também à dureza do seu coração. Isso me faz lembrar um pouco do que Paulo fala a Timóteo, que nos últimos dias as pessoas teriam dificuldade de ouvir as Escrituras, seriam como comichões nos seus ouvidos, algo que causa distúrbio, desconforto, causa uma agonia interna, que faz com que a pessoa rejeite de pronto a palavra do Senhor. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, Paulo também está alertando os crentes de Tessalônica
sobre aqueles que sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Veja, primeiro versículo fala Deus zelando pela sua justiça. Deus zelando pela sua honra. Nosso Deus é um Deus santo. Por outro lado, no segundo versículo, está falando de um homem que não consegue perceber a relação do seu pecado e do seu sofrimento. Esse sofrimento é temporal, mas também é eterno, como diz lá em 2 Tessalonicenses 1:9. E isso também vai de encontro ao que a gente escuta muito entre alguns cristãos e pessoas que não conhecem a Jesus. Falam, Deus é tão bom, Deus jamais faria isso. Deus jamais condenaria as pessoas ao inferno. Quando eu olho as Escrituras, eu tenho razões suficientes para falar que Deus é um Deus justo. E o que Ele falou, Ele vai cumprir. Eu lembro do meu pai falando algumas coisas comigo sobre compromisso com Deus. Ele falava bem assim, Daniel, você não é obrigado a assumir compromisso com Deus. Mas se você assumir, você é obrigado a cumprir. Porque Deus não brinca de ser Deus. Como também o diabo não brinca de ser diabo. Então, quando nós pensamos no pecado, nós não podemos, em momento algum, perder de vista que ele tem consequências. O pecado, ele traz sofrimento. A Confissão de Westminster diz que todo pecado, tanto o original como o atual, sendo transgressão da justa lei de Deus e a ela contrária, torna pela sua própria natureza culpado o pecador, e por essa culpa ele está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, e portanto sujeito à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. O pecado traz sofrimento. E eu e você não podemos negligenciar essa verdade. E quando nós estamos aconselhando, nós aconselhando uns aos outros, temos uma tarefa. Nós temos de ajudar os nossos irmãos a ligar os pontos entre o pecado e o sofrimento. Por quê? Porque as leis de Deus, elas são universais. Ela é para todos. E elas não são opcionais. Veja, e se a lei de Deus é violada, independentemente de qual for a disposição religiosa do transgressor, ele não pode esperar que vai conseguir algum grau, assim, ficar isento a algum grau de sofrimento. O Priolo, ele cita o exemplo da gravidade. Imagina, se eu subir aqui ao teto da igreja e falar bem assim, eu não acredito na lei da gravidade. Eu não concordo com a lei da gravidade. E pular do alto da igreja, os irmãos acham o que vai acontecer ali? Minha borda de catupiry aqui na lateral vai espatifar, né? Vai voar gordura para tudo quanto é lado. Não é verdade? Mas se o meu amigo ateu fizer isso, ele também vai espatifar. E se qualquer outra pessoa fizer isso, ela vai ter o mesmo resultado. Talvez um vai quebrar a perna, outro vai quebrar o braço, outro vai morrer instantaneamente, mas o fato é que todos, em alguma medida, vão experimentar sofrimento pela transgressão. Então, quando a gente pensa na lei de Deus, e a gente talvez tende a restringir a observância da lei de Deus ao meio cristão, a gente exclui um pouco as pessoas que não são cristãs, né? E fala, não, isso aqui é para a gente. A gente se apodera como uma bênção nossa e você toca a tua vida. Mas não. E talvez hoje a gente veja tanto sofrimento no mundo, justamente porque os corações se tornaram endurecidos, entendimento obscurecido, porque não conhecem o Senhor. Mas a consequência da violação da lei do Senhor está presente.
Então, como eu disse, a gente como conselheiro tem uma tarefa. O que que é? Em oração, dependente da palavra de Deus, do Espírito Santo, a gente vai ajudar. Não é por acaso que essa palavra está em caixa alta, negrito, bem grande. Nós vamos ajudar o aconselhado a explorar os seus problemas e ligar cuidadosamente os pontos. Irmãos, eu falo ajudar porque, de fato, quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça não somos eu e você, é o Espírito Santo. E nós, por mais que às vezes a gente... assim, vou confessar aos irmãos, às vezes a gente está falando com um irmão em Cristo, você fala, meu querido, não é por aí. E ele argumenta e tudo, e eu vou, assim, não é sempre que acontece isso, viu, irmãos? Mas tem alguns casos que você quer quebrar a cabeça da pessoa e incutir a verdade lá dentro. Você também sente essa vontade, Rodrigo? Colocar um pendrive, né? Assim, fazer igual lá a Trinity lá, né? No Matrix, que fala, quero aprender a pilotar um helicóptero. Ele só começa a dar as piscadinhas lá, põe, e ela já sabe. A gente quer fazer isso. Mas não dá para fazer. E também, a gente só pode ajudar aquele que quer ser ajudado. Então, a gente precisa entender isso. O aconselhamento, eu vou estar disponível para Deus me ajudar a ser instrumento dele para caminhar, a estimular o meu irmão a caminhar em santidade. E acima de tudo, porque nós somos pecadores e nós dependemos do Espírito Santo tanto quanto o aconselhado. A gente não pode perder isso de vista, irmãos, que todos nós somos pecadores alcançados pela graça. E talvez no momento que você está aconselhando o seu irmão, naquele momento, sobre aquela circunstância, você consiga enxergar de uma maneira diferente, pela graça de Deus, agindo em você, você pode ajudar o seu irmão. Mas lembra do que a gente falou sobre o tema da EBD? É aconselhando o quê? Uns aos outros. Então significa que ora eu vou precisar de aconselhamento, ora você vai precisar de aconselhamento. Eu gosto muito de uma frase do Edward Welch, lá no livro Lado a Lado, que ele fala bem assim, que somos todos necessitados e somos todos necessários no corpo de Cristo. O tempo inteiro eu sou necessário e eu sou necessitado. E nessa interação como corpo de Cristo, na dependência do Espírito Santo, centrados na palavra, a gente vai crescendo na nossa semelhança com Cristo. Então lembra que como conselheiro, nossa tarefa é ajudar, tá bom? Lembra que eu falei que a gente vai ligar os pontos, não é verdade? Então cuidado, ligar os pontos errados pode dar curto-circuito. E olha o que acontece aí atrás. Dá um BOzão, não é? Se você ligar os pontos errados, você toma choque, você queima, você é queimado. Então, o conselheiro, na dependência do Espírito Santo, centrado na palavra, em oração, ele precisa de discernimento para poder fazer a exata ligação dos pontos. Para que essa conexão entre pecado e sofrimento faça sentido para o aconselhado. Porque, do contrário, ao invés de ajudar o seu irmão, você vai estar fazendo um desfavor a ele. Ao invés de edificar, você vai estar derrubando o seu irmão. E deixa eu te falar uma coisa, isso não é difícil. Isso não é difícil.
Por isso que eu e você precisamos sempre ter isso em mente. Nós aconselhamos, centrados na palavra, na dependência do Espírito Santo e em oração. E aí, para que a gente não dê BO, né, nesse processo de ligar os pontos, a gente precisa de alguns pontos de atenção. Quando eu vou fazer a conexão entre sofrimento e pecado? Eu posso falar que todo sofrimento, ele é resultante do pecado. Todo sofrimento. Mas agora, eu não posso falar que o sofrimento do meu irmão, naquele momento, é resultante do pecado dele, do próprio pecado dele. Um exemplo prático. Tem um casal e a irmã é piedosa e ama o Senhor, respeita o seu esposo e é exemplar no lar. Claro, ela não é, ainda o corpo dela não foi glorificado, então ela tem lá as falhas dela. Mas nada que, de fato, comprometa a continuidade do casamento. O esposo dessa mulher se envolveu com uma colega de trabalho. E aquela mulher tem prometido muitas coisas a ele. E ele, por muito tempo, lutou dentro da igreja contra esse sentimento, contra essa tentação, mas ele não resistiu e caiu. E por mais que aquela mulher esteja disposta a perdoar e a retomar o casamento, ele fala, não, eu não quero. Eu não quero. Não, eu vou pegar as minhas coisas. Eu estou saindo, estou saltando fora. Alguém tem dúvida de que essa mulher está sofrendo? Não, né? A família toda está sofrendo, não é? Mas eu posso afirmar que aquele sofrimento que ela está sentindo naquele momento é resultado do pecado dela? Eu posso afirmar isso? Esse é um problema, irmãos. A gente é rápido para poder fazer os julgamentos. Então a gente começa a levantar N coisas. Mas você naquele dia falou assim, assim, assim para ele. E começa a fazer um relato de ações que ela podia ter feito para melhorar o casamento. Mas exatamente nessa decisão do esposo dela de abandonar o lar, de sair de casa, isso não é o pecado dela, é o pecado dele. Mas traz sofrimento. Então a gente precisa ter muito cuidado quando vai fazer essa relação entre sofrimento e pecado, e sofrimento por causa do próprio pecado do aconselhado. É importante também a gente não fazer o inverso. Como sendo sofrimento pelo próprio pecado da pessoa e você falar, não, mas de fato, o seu chefe não gosta de você, os seus colegas de trabalho não gostam de você, o mundo não gosta de você, e por isso que você agride todo mundo. Não é justificável isso, Deus entende. A gente perde a oportunidade também de confrontar a pessoa com o seu próprio pecado. Então, a gente precisa de perspicácia, de sensibilidade ao que a palavra do Senhor está dizendo, a dependência do Espírito Santo e oração. Um exemplo prático que a Bíblia nos mostra são sobre os amigos de Jó. Ao final dos 42 capítulos do livro de Jó, a gente vê um revés na história surpreendente. Porque nós vemos Jó sofrendo e os amigos dele
cogitando coisas que poderiam ter provocado aquele sofrimento. Mas vamos dar uma lida lá em Jó 42, do 7 ao 9. O texto nos diz assim: depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a ira se acendeu contra você e contra os seus dois amigos, porque vocês não falaram a meu respeito que é reto, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros, até que o meu servo Jó, e vão até o meu servo Jó, e ofereçam um holocausto em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Porque vocês não falaram a meu respeito que é reto, como o meu servo Jó falou. Então Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Veja, esses 3 homens fizeram elucubrações sobre o que estava acontecendo, a razão do sofrimento de Jó. E segundo o texto nos diz, esse comportamento desses homens leviano provocou a ira de Deus. Mas imagine também o coração de Jó, a vida de Jó, em relação a o que ele passou. Imagine 3 amigos seus, dia após dia falando: você está sofrendo. Não é possível, Jó. Não é possível que todas essas calamidades, essas tragédias te aconteceram. Tem algo errado na tua vida. Tem algo errado. O que você fez, Jó? E aí começam a vasculhar a vida de Jó. Pensem a dor do coração de Jó. Jó já estava sofrendo naturalmente, porque havia perdido os filhos, havia perdido os bens. A esposa dele, tal como uma louca, o sugere amaldiçoar Deus, a dar cabo da sua própria vida. E como se não bastassem os amigos, ao invés de ajudar a levantar o fardo, o tornam mais pesado. A conexão que aqueles homens fizeram entre o sofrimento de Jó e um possível pecado não era verdadeira. E aí causam dor em Jó e incitam a ira de Deus. E o próprio Deus fala para que eles oferecessem sacrifícios ao Senhor. E que Jó intercedesse por eles para que eles fossem perdoados. Talvez isso aponte exatamente para o que Cristo fez por nós. O Senhor nos perdoou na cruz por meio do seu sangue. Mesmo sendo falhos, como os amigos de Jó, o Senhor, Ele nos perdoa. O Senhor tem misericórdia de nós. E por isso a gente não pode também... agora eu não vou falar nada se eu estou vendo que o Wesley está sofrendo. Eu nem vou me aproximar do Wesley, porque vai que eu dou um conselho, né, que não é de Deus, e aí a coisa vai ficar feia para o meu lado. A gente precisa ter esse temor, mas a gente não precisa paralisar. Porque nosso Deus é rico em misericórdia. Então, como que a gente age
nessas circunstâncias? A gente sugere e encoraja. Eu ajudo meu irmão, com base nas Escrituras, a sondar o coração dele. E tentar fazê-lo verificar se aquele sofrimento pode estar relacionado a algum pecado. E sim, pode, irmãos. Porque, como eu falei, nós somos pecadores. Alcançados pela graça, sendo transformados, dia após dia, pela obra do Espírito Santo de Deus em nós. Mas nós vamos falhar. Então, antes de dar o veredito final, ajude seu irmão a pensar sobre o pecado. Ajude o irmão a refletir sobre a circunstância. Ajude a fazer essa conexão. E isso me lembra muito o que Tiago nos fala, para a gente ser pronto a ouvir. Eu sempre falo que a gente vive numa sociedade muito acelerada, não é verdade? E uma das coisas que essa aceleração que a gente vive, uma das tantas coisas que ela nos rouba é a capacidade de ouvir. Sabe por quê? Porque enquanto você está me ouvindo aí, deve estar passando uma enxurrada de pensamentos na sua cabeça. E talvez a notificação do WhatsApp, do LinkedIn, do Instagram bateu aí e você está pensando no que eu estou falando, no que está na sua cabeça, na atualização que você não viu, na notificação que você quer ver, talvez quem te mandou é uma mensagem importante. E a gente não consegue aquietar o nosso coração, a nossa mente, para ouvir o nosso irmão. E se a gente não consegue fazer isso, a minha chance de errar também é enorme. Enorme. Então, eu preciso ouvir bem o meu irmão. Eu queria fazer um desafio a você. Com o irmão que está do seu lado aí, pergunta para ele como é que ele levantou hoje de manhã. Pergunta, como você levantou hoje de manhã? Só que aí, antes de você... Está vendo como você é rápido? Você nem esperou eu terminar de explicar o que é para o critério para você conseguir escutar o seu irmão. Porque eu quero ser o primeiro, eu quero falar. Pensa, você vai pegar, talvez, assim, porque tem muitos casais aqui, né? Muito provavelmente você levantou do lado dessa pessoa. E você viu como que ela levantou. Mas você viu lá você não viu o coração dela, o que estava lá dentro do coração dela. Então, você que vai falar, você tem um exercício. Você vai falar, não é que você, eu abri o olho, Deus me deu me despertou, eu levantei e pronto, e você já sabe. Antes de você falar isso, fala para a pessoa como é que estava o seu coração nessa manhã. E você, que provavelmente estava ao lado dessa pessoa, ou conhece essa pessoa, e sabe a circunstância que ela está vivendo, suspende um pouco. Tenta ouvir o que ela está dizendo. Você tem 2 minutos para falar e 2 minutos para ouvir. Pode ser? Vai lá.
E aí, irmão, conseguiu ouvir a pessoa? É fácil? Sendo sincero, é fácil. Esse silêncio dos irmãos é de sim ou de não? É sim? É fácil? Quem acha fácil? Levanta a mão. Quem acha difícil? É difícil, né? Por mais que eu goste de escutar os irmãos, é difícil. Eu preciso depender do Espírito Santo para não querer ter uma resposta pronta. E aí, tem uma coisa que eu queria que a gente refletisse. Sobre essa questão de ouvir bem. Se eu ouço bem, eu consigo ajudar o meu irmão a fazer um bom diagnóstico. E aí, eu preciso ter em mente essas 3 palavras: processo, tentação e propósito. Quando eu estou pensando em processo, eu preciso lembrar que nós servimos a um Deus que é eterno. Ele é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas. E às vezes nós queremos ajudar o nosso irmão a fazer um diagnóstico da situação, mas para mim a coisa está tão clara e para o meu irmão está obscuro. E eu quero forçar o processo, sabe? Quero fazer descer goela abaixo. Mas na boa, irmãos, não vai. Então, eu preciso entender que o aconselhamento faz parte do processo de discipulado. E para que eu possa ajudar o meu irmão a fazer esse diagnóstico, esse processo está relacionado a tempo gasto juntos. Então, eu preciso entender que, da mesma forma que algumas coisas levam um tempo maior para ser maturada na minha mente, no meu entendimento, no meu irmão também acontece da mesma maneira. Até que pela graça o Espírito Santo ilumina meu entendimento e aí eu falo, era isso que o Silvio estava me dizendo. Era isso, agora eu entendi. E vou lá todo alegre. Silvio, sabe aquele negócio que você me falou há 5 anos atrás? Fez sentido isso, Silvio. Eu lembrei daquela palavra. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu já. Tipo, parece que naquele momento que o Espírito Santo traz o entendimento a você, você fala, eu lembrei do que o meu irmão me disse lá há 5 minutos atrás, há 20 anos atrás. Eu lembro. Então, tem processo. Pode acontecer imediatamente, mas pode levar tempo. E como conselheiro, você precisa depender do soberano, que faz tudo ao seu tempo para o louvor da sua glória. Então, não é na força do nosso braço, irmãos. E eu também preciso ficar atento a uma grande tentação. Ter respostas, eu fazer o diagnóstico. Bom, eu já conheço ali como é que o Aramis. Então, na hora que o Aramis me falar o problema, eu já tenho a resposta. Afinal, eu sou um bom conselheiro. As pessoas gostam de se aconselhar comigo. Né? Ainda que eu não fale isso com as minhas palavras, lá no meu interior, o Adão lá querendo reviver, diz essas coisas, grita essas coisas. Ou então você já fala, lá vem fulano de novo, com o mesmo problema. Então eu vou repetir. A gente esquece que o processo de aconselhamento é um processo de dependência do aconselhado e do conselheiro. Então, eu não sou bom, mas não sou bom mesmo. Bom é o Senhor em nós. Bom é a obra do Espírito Santo de Deus em nós, nos apoiando, nos ajudando a servir uns aos outros. Então, irmãos, não se ache o bom, porque você não é. Se você já estiver pensando assim, já deu ruim. Nós dependemos
do Espírito Santo e da palavra do Senhor. A gente precisa lembrar que paciência é fruto do Espírito. Uma outra coisa também é propósito. O diagnóstico ele tem um propósito, que é glorificar a Deus na vida do meu irmão e na minha vida também. Então, não é para a sua glória, não é para a exaltação da sua eficiência no aconselhamento. O foco do aconselhamento não é você. O foco do aconselhamento não é o aconselhado. O foco do aconselhamento é o Senhor, Rei de toda a glória, aquele que enviou o seu Filho para nos salvar, aquele que pagou o preço pelo nosso pecado. Ele é o alvo do aconselhamento. Então nós aconselhamos uns aos outros para a glória do Senhor. Então não se esqueça, porque eu e você podemos ser tentados a esquecer do propósito do aconselhamento. Facilmente, eu e você podemos ser tentados nesse sentido. E se nós não lembrarmos que o aconselhamento deve ser conduzido na dependência do Senhor, eu vou fazer um diagnóstico errado. E aí vai dar um belo curto-circuito. E aí eu queria que a gente refletisse sobre a questão do pecado. Então, o que a gente está considerando pecado na ligação desses pontos, não é? É que o pecado é pensamento e ação autônomos em relação a Deus. E aí, desde que Adão pecou lá no Éden, quis se assenhorar da sua vontade, das suas ações, do seu pensamento, o pecado entra na raça humana. E aí o tormento e a dor, o sofrimento, eles ficam presos ao coração do homem. Isso que o salmista está dizendo lá no Salmo 51. Então, quando nós somos alcançados pela graça do Senhor, nós somos libertos do pecado. Essa liberdade, ela vai sendo desfrutada progressivamente. E plenamente, quando nós estivermos no céu. Dia após dia eu vou lutando contra o pecado. E pela graça vou sendo fortalecido a resistir o pecado. Mas na glória eu não vou ter essa luta. Estarei plenamente livre. E aí, por que pensamento é pecado? Porque para Deus, o pensamento é uma forma de comportamento. E aí, é uma ação da nossa mente. E, portanto, ela tem todo o potencial de pecaminosidade. E aí, os pensamentos pecaminosos geram consequências. E aí, lembra que as Escrituras falam que é impossível você plantar uma árvore, uma oliveira, e querer colher figos? É impossível isso. Então, se você tem pensamentos pecaminosos, não pense você que você vai ter, não vai ter sofrimento, não vai ter dor. Sim, vai ter. E aí, por que eu estou falando sobre o pensamento? Porque a gente consegue assimilar facilmente a dor, o sofrimento, as emoções dolorosas, as nossas ações. Mas a gente tem muita dificuldade de fazer a relação entre o pensamento e a dor. Eu penso lá, o irmão X hoje está lutando contra o alcoolismo porque ele não ouviu os nossos conselhos. Irmão, olha lá, maneira aí, não é por aí. O irmão fala, eu devia ter ouvido os meus irmãos. Eu devia ter ouvido. Hoje eu sofro isso, porque não ouvi os meus irmãos. Isso é claro. Agora, talvez quando a gente pensa em um irmão que luta contra a ansiedade, e que não se manifesta num comportamento assim, mas aquela angústia, aquele medo de morrer, e você vai perguntar para o irmão, ele fala, não, mas, não, eu sou ansioso assim, é de natureza. Sim, é de natureza, natureza pecaminosa.
E se a gente não entender que a ansiedade é um pecado contra Deus, a gente vai... eu sou assim. A gente pensa muito prontamente na atitude, a gente quer mudar o comportamento, a ação. Mas, irmãos, nós não fomos chamados para ter o nosso comportamento transformado. Nós somos novas criaturas, a transformação é de dentro para fora. Sim, em algum momento ela vai se expressar no seu comportamento, mas é a renovação do nosso entendimento. É aquela pessoa que abraça e se deleita na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, eu e você precisamos estar atentos que pensamentos pecaminosos geram dor e sofrimento. Em falando em dor, olha ela aí. Eu preciso entender que dor é um sintoma. É um sintoma. Quando minha cabeça está doendo, alguma coisa, o meu cérebro está dizendo que alguma coisa lá dentro não está funcionando bem. Eu posso muito bem ir lá tomar um ibuprofeno e passar a dor de cabeça. Mas se não foi se não é uma leve inflamação, mas talvez eu esteja com alguma doença, e eu continuar tomando ibuprofeno, a dor de cabeça vai passar, mas a doença vai progredir. Não é verdade? Então, eu e você precisamos perceber a nossa dor não como o fim, ela é um sintoma. Então, a gente vai vasculhar como um médico faz para diagnosticar o que está acontecendo com o seu paciente, à luz das Escrituras, na dependência do Espírito Santo, em oração. A gente vai ajudar o aconselhado a perceber que sintoma é esse? Esse sintoma está apontando para quê? E aí, eu também queria encorajar os irmãos a pensar na dor como uma dádiva. Tem um autor chamado Philip Yancey, e ele, junto com um médico chamado Paul Brand, ele escreveu um livro chamado A Dádiva da Dor. E o que ele fala nessa obra? Ele fala o seguinte, ele relata a experiência do Dr. Paul Brand, que cuidava de leprosos. E em um vídeo ele fala bem assim, a dádiva que eu desejo aos meus pacientes é a dádiva da dor. Porque uma pessoa com hanseníase, ela se fura, não sente dor, ela não trata, porque não está sentindo dor, e a infecção toma, o corpo toma a região, e porque ela não sente dor, não trata. E aí perde um membro, perde a vida. Então, em sua misericórdia, o Senhor age com misericórdia conosco, para nos, por meio da dor, apontar que tem alguma coisa que não está legal. E aí a gente, pela graça, na dependência do Espírito Santo, em oração, centrados na palavra, nós vamos em busca disso. Em busca de auxílio. Porque é quando a dor aperta que a gente grita, não é verdade? É quando a dor chega, é que a gente vai buscar por auxílio. E aí, a gente precisa de discernimento. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus 4:12? O texto nos diz da seguinte maneira: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela é apta para julgar, para discernir. Por isso que nós precisamos estar centrados na palavra do Senhor. Porque eu não sou apto para discernir, na força do meu braço, eu não sou apto para discernir.
mas na dependência do Espírito Santo, centrado na palavra, em oração, na dependência do Espírito Santo, o Senhor me dá a graça de ajudar o meu irmão, de discernir, ajudá-lo também a discernir. E aí, tem a questão do julgamento. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. O texto nos diz: portanto, não julguem nada antes do tempo até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então eu estou falando de discernimento e estou falando de julgamento. E aí as pessoas sabem assim, lembra, quando você fala, irmão, você está fazendo isso aí, quem é você para me julgar? Quem me julga é Deus. Não é verdade? Você provavelmente já viu isso em algum post. Quem me julga é Deus. E isso deveria causar temor nos nossos corações. Porque a minha justiça é trapo de imundícia, a sua justiça também. Mas a justiça de Deus é perfeita. Então a justiça dele, o julgamento dele deveria nos trazer temor. Reverência em relação ao julgamento do Senhor. Mas especificamente esse texto não está dizendo sobre exatamente essa questão do julgamento. Ela está trazendo a gente a pensar no julgamento que está dentro do coração do seu irmão. As atitudes eu posso julgar sim. Se algum irmão me vir maltratando minha esposa, o irmão vai falar que eu estou certo? Numa escala de certo e errado, você vai falar o quê? Que eu estou certo? Mas eu sou pastor. Vai estar errado do mesmo jeito, não vai? Que bom, irmãos. Eu vou estar errado do mesmo jeito. Deixa eu avisar logo, né? Se tiver alguém que está pensando o contrário, não, eu vou estar errado, irmãos. E você pode falar, pastor, deixa eu te dizer, a Bíblia diz que você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você está me julgando, irmão? Tô. Isso é olhar a atitude. As nossas atitudes, elas são passíveis de julgamento. Agora, se o irmão falar, esse mesmo irmão me vir tratando mal a Elisandra e falar bem assim, pastor, o senhor está maltratando sua esposa. Sabe por quê? Porque o senhor é porque dentro do seu coração aí, o senhor está pensando isso. O senhor acha que eu não sei que o senhor é um cabra orgulhoso, que faz assim, assado. E aí começa a descrever o que está passando na minha mente e no meu coração. Ele pode fazer isso? Não. Porque aí ele vai estar pecando, ele vai estar querendo ser vidente, irmãos. Quem julga o que está, as nossas motivações, o nosso coração é o Senhor. Por isso que eu não posso ser tão rápido na hora de dar diagnóstico, eu preciso ajudar o meu irmão. Eu não sei o que está no coração dele, a menos que ele me fale. Por isso que eu pedi para você falar para o seu irmão, como é que você está hoje de manhã. Porque ele viu o seu procedimento, mas talvez porque você levantou mais devagar hoje, emburrado, ele não sabe. Ou ele pode inferir que seja por causa daquilo, mas a gente precisa comunicar. Isso também é uma coisa que essa celeridade está tomando da gente. A gente usa tipo. Tipo isso, tipo aquilo. Eu estou tipo down hoje. Eu estou tipo... Tudo é tipo. A gente não consegue falar, hoje eu não estou satisfeito comigo porque eu estou me sentindo ruim porque eu tratei minha esposa mal ontem. A gente carece disso. E olhando para a palavra, a gente vê o salmista expondo o coração dele. Então a gente precisa também, na dependência do Espírito Santo, pedir graça ao Senhor para poder se expressar. E aí, eu preciso lembrar que os meus pensamentos geram emoções dolorosas.
Mas não apenas isso. Os meus pensamentos geram emoções dolorosas, como também pode originar ações dolorosas. Se eu sofro, esse sofrimento pode se desdobrar em ação. E aí, irmãos, é que a gente tem que se arrepender, confessar o nosso pecado e abandonar. Lutar diariamente. Então, não pense você... Tiago fala, né? Essa distância entre o pecado aqui na mente e chegou no coração. Se chegou no coração, ele é consumado. E aí, a gente precisa se arrepender, precisa da graça do Senhor. Por isso que é importante que a gente discuta sobre o sofrimento. Que a gente tenha uma conversa. Às vezes você olha para o seu irmão e sabe que ele está sofrendo. Mas a gente aqui em Brasília tem um receio, né? A gente é cheio de dedos, né? Para poder falar, não, o que fulano vai achar? Vai querer achar que eu estou querendo entrar na vida dele. Aí você vê o irmão sofrendo e você fala, fica lá, né? Vou orar. Irmãos, ora mesmo. Ora, porque oração é imprescindível. Mas peça graça ao Senhor, tome coragem e pergunte, irmão, o que está acontecendo? Eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar, irmãos? E aí, se o irmão quiser ser ajudado, ele vai falar sobre o sofrimento. E aí, como conselheiro, a importância da gente discutir o sofrimento é para essa relação entre dor e sofrimento ficar clara, pecado e sofrimento ficar clara para o aconselhado. E aí também, nesse processo, eu estimulo e convenço, como instrumento do Espírito Santo, convenço o meu irmão à mudança. E aí, como eu sou instrumento do Senhor nesse processo de convencimento e estímulo? Porque eu ajudo o meu irmão a ter consciência do seu pecado e a ele ter também consciência do esforço que é necessário, que deve ser dedicado à mudança. A gente espera que as coisas do Senhor sejam místicas assim, né? Fulano... eu tive uma sessão de aconselhamento com o pastor W. Não é o pastor Walter, não, irmãos. Deixa eu pegar alguma outra consoante lá. Com o pastor Z. Aí o pastor Z me falou, e aí agora pronto. Não, irmãos. A nossa jornada até o céu é de renúncia diária, de luta constante diária. Então, lutar contra o pecado gera esforço. Necessita de esforço meu e seu. A salvação é obra única e exclusiva de Deus. Mas a santificação, eu respondo àquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo em mim. É uma resposta consciente. É necessário esforço. No pain, no gain. E aí, eu queria que você, por alguns segundos, pensasse de tudo que a gente ouviu hoje sobre pecado e sofrimento. O que você está levando hoje? O que vai mudar na sua maneira de aconselhar um irmão hoje? Pensa aí. Pensa numa coisa legal. Pensa numa coisa também que você fala, eu já dei muita manota aí, né? Já pisei muito na bola. E fala, Senhor, me perdoa. E me ajuda a ser um conselheiro eficaz para a glória do Teu nome. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua misericórdia e pelo teu favor, que nos trouxe aqui nessa manhã, Senhor Jesus, para refletirmos sobre a tua palavra. Senhor, muito obrigado pelo Senhor nos lembrar que do Senhor não se zomba, que nós colhemos aquilo que plantamos, ó Deus. Se temos pecado, Senhor, é certo que colheremos algum tipo de sofrimento, Pai, em alguma medida. É certo também, Senhor, que esse sofrimento não é apenas temporal, ele pode ser eterno, Senhor Jesus. E pela Tua graça, eu te peço, Senhor, converte os nossos corações a Ti, Senhor, de modo que a gente cresça em santidade, Senhor,
na dependência do Teu Espírito Santo, cultivando uma vida de oração, Senhor, centrados na palavra, para que a gente ajude e seja ajudado também, Senhor. Perdoa, Senhor, as vezes que eu e os meus irmãos não tivemos paciência, Senhor, de ouvir o nosso irmão. Ainda que a nossa face, a nossa expressão tenha sido de excelentes conselheiros, ó Deus, só o Senhor sabe como é que estava a nossa mente acelerada, pensando nas atividades que a gente tinha para fazer, na correria do dia a dia, Senhor, numa resposta pronta. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Senhor Jesus, quando a gente quer apresentar logo uma solução, Senhor, e negligencia, Senhor, uma escuta que glorifica o Teu nome, Pai. Senhor, ajuda-me, Senhor, a tanto ter o coração sensível para fazer as conexões certas entre pecado e sofrimento, também quanto para perceber isso, Senhor, na minha vida. Senhor, dispõe o nosso coração a amar uns aos outros, de modo que a gente se importe mesmo, Senhor, com o irmão. E que, além de orar, que é fundamental, a gente também possa se achegar ao nosso irmão. E poder ser instrumento Teu, Senhor. Não que haja, Senhor, que nós dependamos do treinamento, que é importante, Senhor. Mas que os nossos corações estejam totalmente, Senhor, rendidos a Ti. E caminhemos na dependência, Senhor, do Teu Espírito Santo. Centrados na palavra, Senhor, em oração. Senhor Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a entender que não apenas as nossas ações geram dor, mas os nossos pensamentos também podem devastar nossas emoções, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a perceber que a dor, ó Pai, é um sintoma e que ela pode ser uma expressão de uma dádiva do Senhor, de uma graça do Senhor, para nos transformar para a glória do Teu próprio nome. O Senhor é Deus Santo e o Senhor abomina o pecado, Pai. Então, obrigado pelas vezes, ó Senhor Jesus, que a dor se aproxima e eu sou convidado, Senhor, sou constrangido e convencido, Senhor, do meu pecado e sou conduzido ao arrependimento. Ó Deus, ajuda-nos a servir uns aos outros, para a glória do Teu santo nome, Senhor. E que, de alguma maneira, Senhor, aquilo que nós percebemos ao longo da lição, que temos feito bem, Senhor, que a gente atribua a Ti, Senhor, genuinamente, toda a honra e toda a glória. E aquilo que nós temos falhado, Senhor, perdoa-nos e ajuda-nos, ó Deus, a nos convertermos, ó Deus, ao que a Tua palavra diz e obedecer, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém.